Não, se quiser eu faço. Eu falo mais pra cá. Problema. Quando você for soltar, você fala pra gente. Sejam bem-vindos ao Teófilos Podcast. Hoje nós estamos estreando e é com grande alegria que nós estamos aqui com o nosso convidado, que é o pastor Marco Antônio de Lima. Ele é casado com a irmã Dulcineia e é o pai do nosso irmão Marcos Felipe. Boa noite. Eu sou o Fábio Bissolati. Eu sou o Marcos. E nós estamos hoje com o pastor Marco Antônio. Boa noite. Meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês que estão acompanhando esse podcast nesse momento. Pastor, nós conhecemos o senhor é o pastor da Igreja Batista Central de Santa Cruz, nosso pastor, nosso amigo, mas hoje nós queremos conhecer mais o Marco Antônio de Lima. E nós queremos saber sobre a sua trajetória cristã, como o senhor se converteu, se o senhor já era cristão ou não era cristão, saber um pouco da vida do senhor. Tá. Eu não era cristão, eu até os meus 18 anos de idade, eu pertencia à religião católica. O meu pai, ele era espírita, eu ajudava o meu pai, então não tinha uma religião propriamente dita. Tá? Fui batizado na igreja católica, tive padrinhos, mas aos 18 anos de idade eu tive meu encontro com Jesus. Eu estava fazendo o meu antigo primeiro grau, e lá eu conheci um colega. Esse colega era membro da Igreja Batista Central de Santa Cruz. Ele começou a me evangelizar, fazendo convites para que eu pudesse ir aos cultos na igreja dele. Eu comecei a frequentar os cultos, até que um dia eu cheguei para o pastor da igreja, pastor Adilson Fausto de Moura, saudoso pastor Adilson Fausto de Moura, e disse a ele que eu queria saber o que eu podia fazer para aceitar Jesus, e a resposta dele foi a seguinte: você já aceitou Jesus, você quer saber o que você tem que fazer para se batizar? Eu falei: bom, pastor, então é isso então. Aí ele falou o seguinte: eu vou marcar a assembleia e você vai dar a sua profissão de fé na assembleia. Assim foi, ele marcou a assembleia, eu dei minha profissão de fé e depois de algum tempo eu me batizei. Mal sabia o senhor que o Espírito Santo já estava trabalhando no senhor quando o senhor estava visitando, né? É assim com a gente. E é caminhada, é difícil? Bastante, porque há cerca de 38 anos que eu estou neste caminho, e houve um momento em que eu sofri até ameaças físicas para abandonar o Evangelho. Caraca. Mas porque o senhor era de outra religião, né? Sim, e quando eu comecei, assim que eu aceitei Jesus, que eu fui batizado, eu fui servir o exército. Eu tinha paixão pela vida militar, eu queria ser militar e consegui servir o exército brasileiro, o batalhão de engenharia e combate, Vila Gran Cabrita, em Santa Cruz. Ali servi por um ano, porque na minha trajetória como recruta eu acabei me decepcionando com a vida militar, vi que não era nada daquilo que eu queria, pedi para sair na primeira baixa, saí, mas lá dentro mesmo eu enfrentei provações, tive que provar que de fato eu era cristão. Então eu sofri algumas pressões na minha vida militar. Entendi. Mas aí como é que o senhor se tornou pastor? Porque é muito contrário, né, do que o senhor acreditava, né? E o senhor se tornou cristão, aceitou Jesus. E quanto tempo assim o senhor se tornou pastor?
Como é que foi a sua trajetória para ser pastor? Fábio, eu fui muito abençoado porque assim que eu aceitei Jesus, pessoas comprometidas com Deus, elas me acolheram. E eu ia muito à casa de uma saudosa irmã Esther Bastos Pereira, que já está na glória, e essa senhora, ela me discipulava, os filhos me discipulavam, e quando eu comecei a minha caminhada na vida cristã, ela já olhava para mim e falava: você tem um chamado para o ministério pastoral. Mas eu era novo ainda, nem pensava em ministério pastoral. O que eu gostava era estudar, pesquisar. Sempre fui um estudante da Bíblia, sempre fui um pesquisador, mas não tinha intenção de ser pastor. A minha paixão é educação. Eu acredito que a educação, ela pode mudar o ser humano. E a minha intenção era ir ao seminário, fazer o curso de bacharel em teologia, mas para trabalhar como educador, não tinha intenção de trabalhar como pastor. Aí quando foi em 2007, a igreja me encaminhou ao seminário STO, Seminário Teológico do Oeste Carioca, situado na Igreja Congregacional Campograndense, é um seminário interdenominacional, e ali eu comecei a fazer o meu curso de bacharel em teologia, 4 anos, comecei a fazer meu curso ali, mas a intenção era ser um educador, porque quando você vai ao seminário, nem todos vão ao seminário pensando no ministério pastoral, muitos vão ao seminário teológico para obter conhecimento acadêmico sobre a Bíblia. Sim. E quando eu cheguei ali, várias vezes os professores perguntavam: quem tem chamada para o ministério? Muitos colegas falavam: eu tenho chamada, e eu falava: não, eu fui chamado para ser educador. Depois dos 4 anos, em 2010, foi a minha formatura. E terminei o seminário, e é uma coisa interessante nos seminários, não sei se você já ouviu isto, porque, para quem não sabe, o meu entrevistador, Fábio Bussolati, ele é seminarista. E há um ditado no seminário: quando você está fazendo seminário, você é seminarista. Quando você termina e não foi ordenado ao ministério, você não é nada, porque você não é nem seminarista, nem pastor. Eu terminei o seminário, e o pastor Adilson, na época, não tinha intenção de promover o meu concílio, nem a minha consagração, mas depois de algum tempo ele mudou de ideia. Ele promoveu então o meu concílio, depois da minha consagração. Então eu me formei em 2010, e em 2011, outubro de 2011, foi feito o meu concílio, e logo em seguida fui consagrado ao ministério da palavra. Mas Deus já estava preparando tudo, porque em 2012 eu já estava como primeiro vice-presidente da igreja, ou seja, fui consagrado ao ministério pastoral em 2011. Na eleição para a diretoria, que foi feita em dezembro, essa diretoria iria trabalhar em 2012, eu fui eleito primeiro vice-presidente da igreja. E não demorou muito, em fevereiro de 2012, o pastor Adilson adoeceu, ele foi internado, ele tinha problema de coração, ele foi internado, e fui visitá-lo, e um dado momento ele falou o seguinte: olha, cuida da nossa igreja, você é o pastor da igreja. E eu falei para ele: pastor Adilson, o pastor da igreja é o senhor é o pastor da igreja. Então, muito bem, eu fiquei, nesse período que ele esteve internado, eu fiquei, por ser o primeiro vice-presidente da igreja, eu continuei fazendo os trabalhos que tinham que ser feitos. Mas em março de 2012, o pastor Adilson, ele faleceu. Como primeiro vice-presidente, assumo a presidência da igreja, e
numa assembleia administrativa em 2012, abril, a igreja me convida para que eu pudesse ficar como pastor interino, para que nós pudéssemos arrumar a casa para então partirmos para uma sucessão pastoral. Que reviravolta, hein? Para quem não queria ser pastor. Mas, pastor, quando a gente se forma teólogo, pastor. Porque as pessoas não dão muita credibilidade às pessoas que são especialistas da Bíblia, né? Aí a pessoa tem que fazer uma pós-graduação em alguma coisa para poder ser reconhecido. Mas é o que o senhor costuma falar também, a pessoa ficar 4 anos ali estudando a Bíblia, não é possível que ela não tenha uma credibilidade, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, e hoje o senhor é o nosso pastor. Na época quando o pastor Adilson ele ficou internado, foi a época que minha mãe também estava internada. E quando ele faleceu, quando ele faleceu foi poucos dias que o meu filho nasceu. Meu filho tinha nascido, poucos dias depois ele faleceu. E ele celebrou o nosso casamento. Eu não era cristão ainda, como é que são as coisas, né? Mas graças a Deus que o senhor é o nosso pastor. Fico muito feliz. E as dificuldades, pastor, de ser pastor? Não é fácil, mas eu não deixei de ter paixão pela vida militar. Eu dei baixa no exército, fiquei algum tempo na vida civil, mas logo depois voltei à vida militar. Eu fiz concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, passei e fiquei por mais de 20 anos no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Por que eu digo isso? Porque em nossa trajetória nós vamos aprendendo algumas coisas. E uma das coisas que a gente aprende na vida militar é que aquele que dá a missão, ele dá os meios para que a missão possa ser cumprida. E Deus fez isso, Ele me deu a missão de ser pastor, e eu falei, o que eu vou fazer agora? Meu primeiro ministério. Mas Deus foi me dando condições para que eu pudesse assumir o ministério e fazer o que tinha que ser feito. Fábio, não é fácil. Uma coisa que eu digo a você, você é seminarista, um seminarista pesquisador, eu vejo em você possibilidades. Eu digo sempre a alguns seminaristas com os quais eu converso, eu digo o seguinte: depois de formado, não fique correndo atrás de ministério, porque o que é teu, Deus vai trazer, Deus vai te dar. Porque muitas vezes, depois de formado, nós ficamos nos desgastando, procurando o concílio para ser consagrado, procurando uma igreja. Não faça isso. Aproveite este momento como seminarista que você está tendo, porque esse momento é único, é o momento em que você está sendo preparado academicamente para servir melhor o reino, porque depois esse momento vai acabar e as dificuldades elas serão maiores. Por que eu digo isso? Porque embora Deus capacite, mas há situações em que você se sente muito só. Há situações que acontecem que você não pode compartilhar com nenhuma outra pessoa. Você não pode compartilhar com a tua esposa, não pode compartilhar com o teu filho. É você e Deus. E quando você tem um mentor com quem você possa conversar, você conversa, mas também nem tudo você vai conversar com este mentor. Então a trajetória do pastor não é fácil. Até porque o pastor, eu vou usar esta expressão, ele é um eterno apagador de incêndio. Porque há situações que quem não é pastor não entende. O irmão chega, vê uma situação errada e fala: pastor, o senhor tem que excluir aquele irmão, chamar atenção, mas não entende que primeiro você tem que entender por que está acontecendo aquilo, conversar com a pessoa, procurar saber por que ela fez aquilo, para então você orientar e tomar a decisão que precisa ser tomada. Nem sempre a ovelha entende, né, as decisões do seu pastor.
E como o senhor conseguiu conciliar, porque o senhor não queria ser pastor, e provavelmente a sua família também, como o senhor não queria ser pastor, a sua família entendia que o senhor não iria ser pastor. Como é que a sua família reagiu? É uma coisa que devemos pensar muito bem. Pensar muito bem quem? Nós que aceitamos Jesus, que passamos a fazer parte de uma igreja e nos casamos e não éramos pastores. Temos que ser muito sábio, porque aquela mulher que se casou conosco, ela se casou com um servo do Senhor, não se casou com um pastor. E lembro, quando o pastor Adilson conversou comigo, falou que iria promover o meu concílio, que eu cheguei para conversar com a minha esposa, foi um choque para ela. Ela falou assim: não, você me disse que não ia ser pastor, ia ao seminário só estudar, agora não. Eu falei assim: não, calma, fica tranquila. Ele vai me consagrar, mas isso não quer dizer que eu vou ser pastor de igreja, pode ficar tranquilo. Pois muito bem. Ela, com muita dificuldade, ela aceitou. E depois que eu fui consagrado, já falei que em fevereiro de 2012 o pastor Adilson adoeceu. Em março ele faleceu. Em abril a igreja me convidou para ficar como pastor interino, mas antes de conversar com a minha esposa, e ela falou assim, mais uma vez ela entrou em pânico: não pode. Eu falei assim: calma, eu vou ficar só até o final do ano, eu sou pastor interino, depois vai haver uma eleição de uma comissão de sucessão pastoral e eu não vou participar. Aí ela: olha lá, não, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Aí quando foi em dezembro de 2012, numa assembleia, o primeiro vice-presidente, na época era o pastor Sandro Cortes, ele pediu para que eu e minha família me retirasse. Nós tínhamos naquela época cerca de 100 pessoas presentes na assembleia, nos retiramos. Ficamos algum tempo do lado de fora do templo, no gabinete pastoral, e quando fomos convidados para voltar ao templo, fomos informados que a igreja tinha resolvido a me efetivar como pastor da igreja. Ou seja, não teria mais sucessão pastoral nos moldes como nós conhecemos no meio batista. Ou seja, a igreja me efetivou para ser o pastor. Aí foi difícil. Difícil porque agora a Lucinéia não era simplesmente a Lucinéia, ela era a esposa do pastor da igreja. O Marcos Felipe não era simplesmente um adolescente, ele era o filho do pastor da igreja. Então foi difícil, mas de lá para cá já são quase 10 anos como pastor da igreja e Deus tem trabalhado na vida da Lucinéia e do Marcos Felipe. Pastor, é fácil não, hein? E agora, pastor, o senhor como pastor, formado em teologia, agora pós-graduando em história, e agora como escritor, né? Lançando seu primeiro livro. Quando que vai ser o lançamento do livro? Aonde as pessoas podem vir pedir autógrafo? Como é que faz para poder adquirir seu livro? O lançamento ele está previsto para o dia 19 de novembro deste ano, às 19h30, na Igreja Batista Central de Santa Cruz. Nós resolvimos fazer na igreja porque é um lugar de fácil acesso para os membros que queiram vir. Então, respondendo à tua pergunta, quem pode vir? Quem quiser e puder vir, será bem recebido aqui. Então, será nesta data, neste horário. Só para mostrar, pessoal, um exemplar do livro. Ele tem 100 meditações diárias. Isso foi por parte de um projeto que o pastor teve, que daqui a pouco ele vai falar, na pandemia, que ele fazia podcasts diários não,
segunda, quarta e sexta. E depois disso, ele foi e fez esse livro. Então, é muito bacana ver essa evolução, né? E agora o pastor vai falar um pouco sobre o que inspirou ele a fazer esse livro. Bom, na verdade, Fábio, eu fiz o curso de bacharel em teologia, eu estou me graduando em história, porque história é um sonho. Eu tive duas excelentes professoras de história, tia Magda e tia Olívia. As aulas dessas professoras pareciam uma máquina do tempo. Você entrava nas aulas delas e você viajava. Então, já há muitos anos que eu queria fazer história, muitos anos, e agora já estou na reserva. Então, eu pude começar a fazer minha faculdade, faço minha faculdade de história. Mas eu fiz o mestrado em Novo Testamento, tá? E falando sobre o sonho que o Marcos Felipe falou, já há muitos anos que eu tenho o sonho de publicar as minhas obras. Eu tenho muitos sermões arquivados, essas meditações. Então, era um sonho eu publicar este material. E o Marcos Felipe falou, esse material, ele vai nascer num momento muito difícil da humanidade, que é o momento de pandemia. As igrejas estavam com suas portas fechadas, os membros não sabiam o que fazer, eu tinha que pensar em alguma coisa. Falei assim, o que eu vou fazer? Como eu vou dar assistência às minhas ovelhas estando longe delas? Não podemos nos reunir. O que vai acontecer? Se eu não der assistência, talvez vai haver uma grande evasão, essas pessoas vão tomar um outro rumo. Então, em janeiro de 2021, eu comecei então a gravar estes áudios devocionais. O Marcos Felipe também disse, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Comecei a gravar estes áudios e enviava para a igreja. A secretaria da igreja, ela então enviava este áudio para os membros da igreja e para outras pessoas, tá? A princípio foi isto, mas nesse meio tempo surgiu uma situação também. Eu vim para a reserva e fui convidado para fazer parte de um grupo de WhatsApp de bombeiros militares, cujo nome é Amigos da Antiga. E o líder deste grupo falou, Marcos, você não quer gravar umas devocionais para nós não, para colocar no grupo? Eu falei assim, tudo bem, eu gravo. Então comecei a gravar 2 devocionais diferentes, uma para a igreja e outra para esse grupo. Como se não bastasse isso, alguns colegas com os quais eu servi estavam passando por dificuldades emocionais e começaram a fazer contato comigo. Você não quer enviar para nós também? Eu falei, tá bom, eu envio para vocês, não tem problema. Então, o que começou a partir de uma necessidade de atender a igreja, se ramificou de tal forma que não só a Igreja Batista Central de Santa Cruz passou a ser atendida, mas outras pessoas passaram a ser atendidas no Rio de Janeiro e até fora do Rio de Janeiro. Graças a Deus, né, pastor? Pastor, então o seu livro ele é devocional, né? É um livro devocional, mas o senhor falou aí a respeito que o senhor tem muito material, tem sermões, tem estudos, alguns estudos muito interessantes que o senhor dá para a gente aqui na igreja às quartas-feiras. E vai surgir outros livros depois desse? Olha, a ideia é que este seja o primeiro de vários outros que virão por aí. Esta ideia, nós estamos com um projeto aí para lançar um livro. Este talvez não seja para agora, porque como eu estou estudando História, me graduando em História, a graduação vai me ajudar na coleta de material para formar este livro, mas é um livro que provavelmente o título será Lidando com o Poder. Pastor. Eu
fiquei muito curioso a respeito desse livro e eu sei mais ou menos o que é, porque eu escuto os áudios do senhor. Mas as pessoas, elas têm que entender que na pandemia nós tivemos que fechar as portas da nossa igreja, né? Mas nós tivemos um exército aqui dentro que gravava os cultos, né, pastor? E esses cultos atingiram muitas pessoas não deixaram de cultuar a Deus porque o Senhor teve a iniciativa de gravar esses cultos. E eu acho que não foi somente o podcast, eu acho que o Senhor se sensibilizou muito com aquelas pessoas que ficaram em casa. Eu estava com eu e Marquinho, principalmente Marquinho ralava até de madrugada, e eu vejo que o Senhor em nenhum momento deixou a igreja desamparada. Como é que foi essa dificuldade aí para as pessoas durante a pandemia? Muitas pessoas julgaram, né? Nós pegamos Covid, eu sei que foi uma coisa nova que o mundo inteiro nunca tinha visto, todos ficaram com medo, mas aqui dentro tinha um exército trabalhando em prol do reino. Fala um pouquinho para a gente aí a respeito disso, pastor. Bom, Fábio, antes de falar um pouco sobre isso, eu preciso agradecer. Muitas foram as pessoas que, nesse período de pandemia, estiveram comigo aqui na igreja para nós conseguirmos atender aqueles irmãos que não podiam vir. Muitas, não tem como citar o nome de todos, até porque alguns nomes eu não iria lembrar, mas eu posso citar dois. Você, Fábio, e o Marcos Felipe, que é meu filho. Marcos Felipe, ele está sempre me dando o suporte que preciso. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, pela sua vida, cada um na sua área, mas vocês me deram o suporte que eu precisei. E uma coisa que eu compartilho sempre com vocês, o líder não tem que saber tudo, até porque ele não sabe tudo, mas ele precisa ter a sensibilidade de se assessorar de quem sabe. Então, eu não sei filmar, não sei mexer no som, mas eu tenho pessoas que sabem filmar, sabem mexer no som, sabem editar. Eu tenho pessoas que sabem fazer isto. Então, me assessorei destas pessoas, tá? E foi o que você falou. Foi um momento difícil, mas é o preço que o líder tem que pagar. Há um ditado popular, se você me permite, vou fazer uso dele, não sei se está correto, mas dizem que quem está na chuva é para se molhar. Então, foi um período em que eu como pastor e vocês como líderes de ministérios, nós tivemos que assumir o risco. E muitos de nós ficamos doentes, nós fomos contaminados pelo Covid-19, entendeu? Mas Deus teve misericórdia de nós, mas é o preço que tem que ser pago. E nesse período, quantas pessoas nós tivemos que sepultar o corpo delas? Verdade. E as pessoas não sabem, né, que o quanto difícil foi em cada gravação. Nós não sabíamos como gravar, nós fizemos teste de tudo e a gente tinha um medo de contrair o Covid. Isso aí estressava a gente até aqui na gravação, mas a serenidade do Senhor, a sabedoria do Senhor passava para a gente aquela tranquilidade que a gente podia continuar. Como que o Senhor consegue essa paz aí? Vai esquecer de todo entendimento. É a paz que excede todo entendimento. Fábio, algo que me ajuda muito a manter a serenidade, não é fácil. Não pensem vocês que o pastor, ele é alguém, é um semideus, é alguém perfeito. Não é fácil, mas
nós entendemos também que há situações que não adianta você demonstrar aquele estresse e aquela preocupação. Você, como líder, você precisa manter o controle. Porque se você não manter o controle, o que vai acontecer? Os teus liderados, eles possivelmente também vão entrar em pânico. Inclusive, durante a pandemia, eu preguei um sermão cujo título é Não Entre em Pânico. Eu lembro. Porque foi um momento em que as pessoas estavam entrando em pânico. Entendeu? E eu trouxe esse sermão para a igreja, não entre em pânico, orientando as pessoas que Deus estava no controle, que as coisas iriam acontecer, mas nós passaríamos por aquilo, tá? Então, não é fácil manter a serenidade, mas é Deus que vai trabalhando. E digo para você, uma coisa que torna um pouco mais fácil você manter a serenidade é você ter consciência de que você está no centro da vontade de Deus. As pessoas talvez elas te critiquem, talvez elas atirem pedras em você, talvez elas não te compreendam, te julguem. Mas quando você tem certeza que você está no centro da vontade de Deus, você passa, você sabe que pode acontecer o que acontecer, você vai conseguir cumprir a missão. Uma coisa que o senhor falou para mim, muitas das vezes nós fazemos algum projeto e a gente estuda, a gente corre atrás para poder passar um ensinamento para algumas pessoas, o melhor que você pôde, porque nem sempre o melhor que você pôde é o melhor que tem que ser, e as pessoas não dão o devido valor, né? E uma vez o senhor falou para mim que qual é a importância que isso aí tem para você e qual é a importância que isso aí tem para Deus. O que isso aí muda no... o que isso aí vai mudar? Aí, toda vez que eu penso em fazer alguma coisa, eu vejo qual é a importância que isso aí tem. Porque o senhor uma vez falou isso para mim. E é muito interessante que eu já pensei de várias formas, mas eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E eu acho que é isso que motiva o senhor, né? A importância que tem das coisas que o senhor faz, que vai atingir, como vai atingir, se vai mudar, se não vai mudar. Fábio, a mudança, ela não acontece da noite para o dia. A mudança, ela nunca acontece a curto prazo. Ela poderá acontecer a médio ou longo prazo. Eu estou há quase 10 anos como pastor presidente da igreja. E muitas coisas que eu queria que acontecessem não aconteceram ainda. Eu estou vislumbrando que talvez a partir do ano que vem nós vamos começar a colher os frutos do que estamos plantando há quase 10 anos, tá? Então, só repetindo, a mudança não acontece da noite para o dia, mas o que me dá uma satisfação grande e me anima, me motiva a eu continuar fazendo as coisas com a qualidade que eu faço, é quando eu tenho feedback, que seja uma pessoa só. Vou te contar uma experiência. Essa semana eu estava em casa, eu não me lembro qual foi o dia, se foi segunda ou terça-feira. Fui na segunda-feira. Eu estava fazendo o meu trabalho da faculdade e tocou o telefone, eu atendi o telefone, um irmão, membro dessa igreja, falou: pastor, bom dia, eu quero te agradecer. Eu me agradecer por quê? Pela sua palavra de hoje pela manhã,
no seu devocional, quando o Senhor falou sobre vencer as limitações. E este irmão começou a enumerar as suas limitações e falou: pastor, eu tenho que vencer as minhas limitações para estar mais presente na igreja. Então, isso daí não tem preço, porque você se preparou e você é seminarista, você é pesquisador. O Marcos Felipe, ele é estudioso, ele estuda muito também. Você sabe que quando você traz algo para compartilhar com as pessoas no púlpito, numa palestra, você já investiu muitas horas de pesquisa para trazer o resumo do resumo para compartilhar com as pessoas. Não é fácil. Muitas vezes são horas, são dias, até que você consegue falar: é isso aqui que Deus quer que eu compartilhe com as pessoas. Tá? Então a recompensa é quando alguém nos dá o feedback e você percebe que aquilo que você preparou, Deus usou aquilo foi instrumento para que alguém pudesse ser restaurado de alguma forma. Amém. Então, pastor, como é que eu vou elaborar a pergunta? É porque eu não estou querendo dar um spoiler da próxima entrevista, porque depois do lançamento o senhor vai ter que vir aqui. Vai ter que vir aqui para poder falar sobre o livro e como é que foi a experiência, né? Como é que eu posso dizer? Eu tenho visto alguns pastores que eles falam o que querem no púlpito e parece que não tem medo do que fala, né? Eu às vezes, quando o senhor dá a oportunidade de levar a mensagem, eu tenho medo mesmo, eu tremo ali na frente. Eu tenho medo porque nós estamos falando de Deus, as pessoas não têm esse temor. Nós estamos falando da palavra de Deus. Como que o senhor lidar com isso? O senhor já acostumou? O senhor já leva a palavra de boa? Eu vejo pessoas até despreparadas. Eu vou citar uma experiência que aconteceu comigo essa semana. Tem um rapaz que ele frequenta a igreja. E essa semana ele me disse que ele se tornou pastor. Mas eu fiquei me perguntando, é lógico que Deus dá, Deus capacita, mas eu fiquei me perguntando, como que essa pessoa vai rebanhar as ovelhas? Como que essa pessoa vai conduzir as ovelhas? A pergunta é, o senhor ainda tem medo quando o senhor prega, quando o senhor leva a mensagem para a igreja? Você está dizendo sobre o nosso emocional, né? Fábio, embora eu já esteja há 10 anos nesta caminhada como pastor, antes de ser pastor, eu era pregador leigo, sempre fui pregador da palavra. Ainda hoje, está aí o Marcos Felipe, que não me deixa mentir, nem a mãe dele. Geralmente, antes de pregar o meu sermão, ou dar algum estudo, principalmente no domingo, eu tomo muito cuidado com as minhas refeições, porque ainda hoje, antes de pregar, ainda acontece algumas coisas com o meu organismo ainda, às vezes fico tenso. Esta tensão, ela só passa depois que eu começo a pregar.
No período antes da pregação é uma tensão mesmo, é aquela preocupação para você não errar o texto, embora você tenha estudado, tenha pesquisado, embora você tenha ali as divisões principais memorizadas, você não tem todo o conteúdo, mas tem pelo menos ali os tópicos principais, mesmo assim dá aquela tensão ainda. Agora, Fábio, sobre o púlpito, eu concordo contigo, o púlpito é um lugar santo. Eu sei que nós estamos no período chamado pela história de idade contemporânea, no período de pós-modernidade, quando há uma inversão de valores, mas o púlpito foi santo, é santo, continua sendo santo. Púlpito é lugar em que você se coloca nas mãos de Deus, para Deus proclamar a palavra dEle, a vontade dEle, através dos teus lábios, para que aquelas pessoas que estão no culto, elas possam receber esta mensagem. Então você tem que estar preparado. É inadmissível alguém numa cidade grande, ela se intitular pastor sem ter tido uma formação, um certo conhecimento nesta área, porque hoje em nossas igrejas nós temos muitos jovens que estão fazendo universidade, e estes jovens, eles têm algumas dúvidas, alguns dilemas, alguns conflitos, coisas que eles se deparam em suas universidades. Então nós, como pastores, temos que estar preparados, não só teologicamente, mas temos que ter conhecimento em outras áreas para nós dialogarmos com estes nossos jovens. Pastor, me surgiu uma pergunta. Como o senhor tem tanta criatividade para fazer tantos sermões? Já se passaram quase 10 anos e dá para contar no dedo os sermões iguais que o senhor pregou no púlpito. Não o mesmo tema, né? Mas o sermão idêntico como foi. E como o senhor consegue se organizar na sua vida para ter tempo para a família, ter tempo para estudar, ter tempo para criar, elaborar esses sermões? Como o senhor consegue? Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer muito à minha esposa e a você também, Marcos Felipe, que é meu filho, por vocês entenderem que eu preciso desse tempo para preparar os meus sermões, meus estudos, tá? E já estou com quase 300 meditações desde a pandemia, já gravei cerca de 300 áudios devocionais, tá? Neste livro eu estou compartilhando com vocês 100 das quase 300 meditações que nós fizemos ao longo desta pandemia aí. E sermões eu devo ter preparado cerca de 500 sermões preparados sem repetir um título sequer. Eu posso falar alguma coisa parecida, mas não repito. Marcos, eu sempre tive facilidade. Quando eu fazia meu seminário, eu conheci uma pessoa e nós começamos a construir uma amizade, porque eu digo que a amizade, ela é um prédio em construção. Nós vamos para a glória e este prédio não está acabado ainda, mas está bem encaminhado. E o nome dessa pessoa é Jonatas. O Jonatas, ele era muito bom, garoto novo, pegava as coisas com facilidade, mas ele não tinha facilidade para títulos, para temas e para introdução. Eu sempre tive facilidade para isso, até porque eu gosto de ler muito e gosto de ver muitos filmes. E eu digo que o sermão, ele é uma colcha de retalhos. Antes de preparar um sermão, você vai pesquisar. Eu considero o pregador da palavra um garimpeiro, né? Seja na internet, seja nos livros físicos, seja nas histórias do dia a dia, porque muitas vezes o meu sermão, o tema, ele vai nascer de uma coisa que eu vejo no dia a dia.
Eu vejo aquilo, eu pego meu celular, hoje é o celular, e coloco lá, ó, eu posso falar sobre esse assunto aqui, e já começo a alinhavar ali os tópicos que eu quero discorrer sobre eles no meu sermão. Então, sempre tive facilidade, porque sempre li muito, né? E já visto que o Marcos Felipe lê muito também. Então, você, pastor, você, líder, se você quer ter facilidade para criar temas, para desenvolver estudos, leia bons livros e veja bons filmes e esteja atento às coisas que acontecem à sua volta. A pergunta que eu tinha feito antes, pastor, é porque nós temos um professor no seminário que ele falou uma coisa interessante para mim. Aqui é o lugar de errar, porque depois que você é ordenado pastor, dificilmente alguém vai te corrigir. Eu perguntei sobre o medo justamente por causa disso, porque se o senhor prega alguma coisa que não esteja exatamente certo, a nossa igreja não, porque a nossa igreja tem muita gente estudada, tem muita gente que o senhor mesmo incentiva que nós estudamos a Bíblia. Então, dificilmente o senhor vai pregar alguma coisa que não está de acordo na Bíblia e alguém não vai falar, porque os membros da nossa igreja são pessoas cultas, que estudam, que o senhor mesmo incentivou a gente a fazer isso. Mas, e essas pessoas, pastor, que não estudam, que acham que é pregador porque a palavra de Deus mexe com a gente? Eu costumo dizer que quando nós aceitamos Jesus, é uma coisa tão boa que nós queremos que as pessoas sintam o que nós sentimos. E a gente vê as pessoas pregando e acha que é fácil. A gente chega e vai falar de Jesus como aquela pessoa que pregou. E se a pessoa não entender, não estudar, ela pode acabar pregando uma heresia. Achar que hoje está na moda, né, o YouTube, né? A gente pega, escuta uma pregação, mas quem não lê acredita em tudo que te falam, né? Então, e essas pessoas, pastor, que acabam, que acha bonitinho, ou porque é motivado, ou porque é o primeiro amor, como é que o senhor vê essas pessoas que não estudam para poder pregar a palavra? Fábio, antes de entrar neste assunto, te dar a resposta da pergunta que você me fez, eu acredito ser importante o seguinte: o cristão, o evangélico, o membro de igreja, ele não tem que saber teologia, não tem que saber teologia. Quem tem que entender de teologia é o pastor tem que entender, mas o membro de igreja não tem que entender de teologia, mas uma coisa ele precisa saber, ele precisa conhecer a Bíblia. Quando o senhor fala de teologia, as técnicas, né? As técnicas, ou conhecer aquelas disciplinas que nós aprendemos no seminário, anjos, Jesus, salvação, pecado. Não, ele não tem que conhecer a parte acadêmica destes assuntos, não tem. Porque nem todos têm oportunidade de ir a um seminário, e você, seminarista, você sabe que bons livros teológicos estão caros, tá? Então, mas ele tem que conhecer Bíblia, isso ele tem que conhecer. E muitas vezes alguns cristãos, eles ficam se deixando levar por algumas circunstâncias porque não conhecem a Bíblia. Por esse motivo, eles ouvem uma pregação, por não conhecer o conteúdo bíblico, eles acham que está certo, tá? Fábio, respondendo a tua pergunta, eu digo o seguinte: esse líder que não estudou, não sei por que ele não estudou, não sei por quê, ele vai ser usado por Deus, só que Deus vai usar na proporção da capacidade dele. Aí eu penso naquela parábola dos talentos, quando aquele senhor foi viajar, chamou os servos
e deu a cada um talentos de acordo com a sua capacidade. Deus vai usar, mas aquela pessoa ela vai se sentir limitada porque ela não tem mais o que oferecer. Quando você olha para a Bíblia, você vê Deus usando Neemias de uma forma, Daniel de outra forma, Pedro de uma outra forma. Deus usou. Você vê o apóstolo Paulo. Paulo escreveu cerca de 13 epístolas, 13 cartas. Aí se você for ver Judas escreveu uma, Lucas escreveu 2 livros, que foi um evangelho e um livro histórico, que é Atos. Então, quanto mais conhecimento você tem, e você coloca esse conhecimento a serviço de Deus, você reconhece que este conhecimento só foi possível porque Deus te deu oportunidade de você obter o conhecimento, então Deus vai te usar cada vez mais. Entendi. A respeito da pergunta do Marquinho, o senhor falou sobre 500 sermões. Eu vejo muito que o senhor tem um sermão temático, né? O senhor gosta de sermão temático. Mas eu vejo alguns sermões expositivos mais parecidos com como é que se diz? Como o que Jesus fazia. Jesus sentava, porque os judeus sentavam para poder ensinar, né? Ele sentava e explicava. Hoje nós temos diversas maneiras de pregar o sermão. Como o senhor vê a pregação expositiva e a pregação temática? Geralmente, quando você vai ao seminário, basicamente você tem 3 tipos de sermões. Basicamente, esses 3 tipos, eles podem dar base para outros, mas são 3, que é o textual, o temático e o expositivo. O expositivo, ele requer um tempo de pesquisa maior, porque você vai expor todas as verdades que estão no texto, e você tem que tirar cerca de 90% das verdades do texto. Já o textual, você pode fazer uso de outros textos, contanto que os pontos principais sejam do texto que você escolheu. Agora, o temático, para mim, ele é mais simples, porque eu pego um tema atual, eu quero falar sobre isso, vou ver o que a Bíblia fala sobre aquilo, e a Bíblia me dá o respaldo para que eu possa, então, pregar sobre aquilo. Então, não é que o temático não consuma o seu tempo, vai consumir, mas ele não vai exigir tanto de você quanto o expositivo e o textual. E eu acho que o temático tem algumas aplicações práticas que a igreja precisa naquele momento, né? Sim. Pastor, agora é a hora do merchan. Já estava esquecendo. Tem o merchan. Meus irmãos, nós temos aqui, não sei se vocês viram que nós temos um iPhone 8. Esse iPhone 8, ele está disponível na loja Express Informática, tá? Está disponível aí o Instagram deles, o e-mail, para que vocês possam ver. Fica na Avenida Areia Branca e ele custa R$ 1.800. É só falar que viu no podcast que consegue iPhone 8, 64 GB por R$ 1.800, novinho, tá? Nós temos também essa loja Express Informática, tudo de informática eles têm. Nós temos também uma loja de Astexel, tudo para telefone, consertos, acessórios. Você encontra na Estrada Vitor Dumas, número 631. E nós temos também o livro do pastor Marco Lima. O livro do pastor Marco Lima, você pode adquirir a partir do dia 19, que será o lançamento. E quando você vier, você ainda vai receber o autógrafo do pastor Marco Lima. Pastor,
Agora é a hora do lanche. O patrocinador também deu lanche pra gente. É uma boa hora, né? Tem o lanche. Eu vou ali buscar o lanche. Enquanto isso, o senhor pode ir contando também das dificuldades que o senhor tem de elaborar estudo para aquelas pessoas que não se interessam sobre estudo. Porque muitas das vezes o senhor deu um estudo para a gente sobre finanças. E eu sei que o senhor se preocupa muito sobre a vida financeira da igreja, porque muitas das pessoas passam necessidade. Então o senhor tenta reeducar essas pessoas para elas poderem... o senhor ensina a pescar. O senhor não pega e pesca para ela. O senhor ensina a pescar da vara e elas que... Então, como que o senhor vê esses estudos que o senhor dão e as pessoas não têm um bom proveito sobre esses estudos? Enquanto o senhor explica, eu vou lá buscar o nosso lanche que o patrocinador deu. Tá bom. A grande verdade é que nesta área financeira, eu sempre tive preocupações, porque houve um momento de minha vida que eu estive muito, muito endividado. Quem é servidor público que está ouvindo o nosso podcast sabe que nós, servidores públicos, temos facilidade para conseguir empréstimo consignado e, por conta disso, acabamos, às vezes, metendo os nossos pés pelas mãos. Então, houve um momento em que eu estava muito endividado, mas eu comecei a pensar que eu tinha que reverter aquela situação. Então, eu fiz alguns cursos livres na área de finanças. Um deles foi pelo Instituto Haggai Brasil, em São Paulo, que é um curso, que é um instituto que ele tem por objetivo a excelência na liderança. Eu fiz um curso sobre inteligência financeira, depois fiz outros cursos também. Estes cursos, eles me ajudaram a administrar as minhas finanças. Então eu disse para mim mesmo, por que não compartilhar isto com algumas pessoas? Aí talvez você que está ouvindo o nosso podcast pode perguntar, mas por que compartilhar com algumas pessoas e não com toda a igreja? Meu querido, minha querida, isso não funciona. Experiência própria. Quando eu terminei estes cursos de saúde financeira, eu comecei a compartilhar com a igreja, toda a igreja, e eu percebi um desinteresse pelo assunto. Então eu falei o seguinte, eu vou trabalhar com a liderança, porque a liderança é um grupo menor e essa liderança terá um outro grupo em suas mãos para discipular financeiramente este grupo. Então nós começamos a trabalhar com a liderança da igreja, foi este ano. Nós matriculamos 21 líderes numa escola, num curso chamado Saúde Emocional, e nós trabalhamos com este grupo por 4 meses. No final desses 4 meses, nós findamos o curso com 19 pessoas, formando 19 pessoas. Gente, saúde emocional é muito importante, porque a Bíblia, ela tem mais de 2.000 textos que falam sobre dinheiro, sobre finanças. A Bíblia, ela tem muitos textos que falam sobre isto. Então, é importante você entender o que Deus pensa do dinheiro e como Deus quer abençoar outras vidas através da nossa saúde financeira. Eu, muitas vezes, como pastor, eu sou abordado no gabinete por algumas pessoas e elas dizem para mim, pastor, eu preciso conversar com o senhor, eu vou ter que parar de entregar o dízimo, porque aconteceu uma situação aí, eu vou ajudar uma pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou obrigar aquela pessoa a entregar o dízimo dela? Não posso obrigar. Ela precisa entender que o dízimo dela é que mantém a igreja de portas abertas, mas eu não posso obrigá-la a entregar o dízimo dela. Então, é por isso que eu me preocupo com a educação financeira da igreja e principalmente do líder, porque se a tua vida financeira está bem,
muitas outras vidas vão ser abençoadas. Por isso que é importante você cuidar da sua vida financeira. Bacana, bacana. E sobre sermões também, mas agora não sobre um sermão específico, mas sobre séries de sermões. Às quartas nós temos umas séries de sermões. Atualmente nós terminamos os assuntos sobre os assuntos finais, né? Sobre o Apocalipse. E como é essa experiência de criar um estudo que seja em 4, 5 meses? Antigamente, antes da pandemia, quando a gente vinha para a igreja nas quartas, quase não tinham pessoas, tinham bem poucas pessoas, e agora nós vemos a receptividade das pessoas, né, com esses sermões. Como é essa experiência de fazer sermões mais longos? Como é a receptividade? Eu achei aí o segredo para você, de alguma forma, conseguir levar as pessoas a obterem conhecimento e maturidade cristã através desta série de estudos ou série de sermões. Porque quando você começa a trabalhar com séries, você dá uma continuidade a um assunto e você vai observando a evolução e o feedback, ou seja, a resposta por parte das pessoas que estão participando desta série de estudos ou sermões. Você disse que nós trabalhamos algumas séries às quartas-feiras na igreja. Nós trabalhamos este ano na igreja 2 séries. A primeira série que nós trabalhamos foi Anjos e Demônios. Falamos sobre os anjos bons, os anjos maus, falamos sobre a situação. E depois nós começamos com uma outra série, cujo título foi Doutrinas Bíblicas no que creem os batistas. Nós falamos sobre pecado, salvação, e agora nós terminamos na quarta-feira passada o estudo de número 13 dessa série de estudos, que é Acontecimentos Finais. E na quarta-feira passada nós falamos sobre o estado eterno. O que vai acontecer com as pessoas que acreditam em Jesus, as pessoas que creem que o seu nome está escrito no livro da vida na eternidade. Então, Marcos, não é fácil, mas eu quero dizer para você, eu vejo em quase tudo oportunidade para criar estas séries. Nós já estamos aí preparando uma série para 2023, se Deus permitir, é claro. E o título dessa série será Dilemas da Vida, quando vamos abordar algumas situações emocionais, tipo depressão, ansiedade, alcoolismo, a questão da pessoa se preparar para a velhice. Então, eu encontrei no preparo dos estudos e sermões em série um segredo para amadurecer e dar conhecimento às pessoas. Assim, essa série que o senhor vai dar em 2023, como o senhor consegue fazer esses assuntos emocionais que mexem conosco, né, com o dia a dia da pessoa, com os dilemas da vida, né, como é o título? É mais fácil criar esses sermões ou é mais fácil criar um sermão temático, expositivo? Para o senhor, o que é mais fácil? Para mim, quando você trabalha com séries, dá mais segurança. O retorno, ele é mais plausível, então eu prefiro trabalhar com séries. Algum tempo eu trabalhava com temas soltos, hoje eu trabalho com série, porque dá mais segurança ao pregador, dá mais trabalho também, que ele vai ter que pesquisar mais, mas aí você pergunta, como o senhor consegue fazer isso, aquela coisa. Eu trabalhei na área de saúde por muitos anos,
Eu sou formado em auxiliar de enfermagem. Não existe mais este curso hoje. Hoje você tem o técnico e o enfermeiro de nível superior, que fez sua faculdade. Mas eu sou daquela época que eu fiz auxiliar de enfermagem. Eu também estudei psicanálise. Não cheguei a concluir o meu curso, faltaram 2 módulos, mas eu fiz psicanálise e sempre tive curiosidade pela parte emocional. Então eu tenho facilidade para trabalhar esses assuntos por ter trabalhado nesta área, por ter estudado assuntos ligados a esta área. Pastor, pode comer, tá? Eu sei que o patrocinador sabe que o senhor gosta desse bolo. Entendeu? E... Não, tá tudo sob controle com o Mateus. E, pastor, esses estudos que o senhor tem dado, parece até narração de filme, né? Marquinhos elabora umas propagandas, muito interessante e as pessoas que não veem as quartas estão perdendo, né? Porque o estudo é muito profundo. Geralmente são explicações teológicas que pessoas que só leem a Bíblia não têm essas explicações. É muito interessante mesmo. Então estão todos convidados, quarta-feira, 19h30, estudo com o pastor Marco Lima. Pastor, nós iríamos entrar em técnicas teológicas com o senhor, porque o podcast, o Teófilos Podcast, é justamente para poder nós debatermos teses teológicas, assuntos que as pessoas têm dúvidas, só que o primeiro nós queríamos que fosse com o senhor. E Deus é tão bom que o primeiro foi a divulgação do livro do senhor. Então é uma honra nós estarmos aqui com o senhor hoje. Nós somos suspeitos para poder falar, porque o Marquinhos é seu filho e eu sou sua ovelha. Mas é muito bom para a gente saber um pouco da vida do senhor. Eu sei que tem muita gente que tá assistindo que não conhecia o senhor como o Marco Lima, somente como pastor, deve estar... caraca, o pastor passou por isso, passou por aquilo. E hoje nós vemos que o senhor é bombeiro da reserva, o senhor é técnico auxiliar de enfermagem, o senhor era militar, agora é pastor. Na verdade, a gente tem que perguntar o que o senhor não é, né? É tanta coisa, mas eu creio que essas experiências é que enriquece a sensibilidade que o senhor tem de ver as pessoas, porque eu também trabalho na área da saúde, administrativamente, mas é na área da saúde, e a gente consegue ver coisas ver de uma forma que pessoas comuns não conseguem ver. A gente se sensibiliza com certas atitudes, com certas coisas que pessoas comuns não conseguem enxergar. Isso ajudou também o senhor? Com certeza. Fábio, eu não vou contar o que me levou a fazer enfermagem, porque iria demorar um pouquinho, mas em uma próxima oportunidade temos todo a gente o tempo conversa do mundo, pastor, sobre isto. Mas na minha formatura nós cantamos uma música que eu não me lembro mais dela hoje, mas me lembro assim de algumas colocações que ao enfermo deveríamos sempre atender e muito bem, tá? Então, quando você, na área de saúde, você entra no hospital, eu fazia o seguinte: quando eu entrava no hospital, de uma forma simbólica, os meus problemas eu deixava do lado de fora, porque o paciente não tinha nada a ver com isto. Eu me lembro de um paciente que eu tive, senhor Antônio, idoso,
acamado com câncer, e ele tinha um câncer de intestino, não podia evacuar, e quando eu chegava ele fazia, já me conhecia, fazia um sinal para mim, para que eu fosse fazer a retirada de fecaloma, e você sabe o que é isto. Para quem não sabe, retirada de fecaloma é você tirar as fezes que estão pedrificadas no reto do paciente, tá? Naquela parte ali do ânus do paciente. E eu fazia isso, depois que eu fazia isso, eu ia almoçar sem problema nenhum. Então, trabalhe você na função que você trabalhar, você tem que entender que naquela função você pode ser bênção ou maldição na vida das pessoas que vão depender de você. E o meu conselho é que você escolha ser bênção na vida destas pessoas, porque você será recompensado. Paulo vai falar, não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio iremos colher, se não desanimarmos. E eu gosto muito de ler as epístolas de Paulo. A gente pega muitos ensinamentos com Paulo, né? Mas quando a gente lê Tiago, a gente sai de olho roxo, né? Já começa tomando um montão de tapa, um montão de boxe, e se a gente não ficar esperto, a gente para até de ler. Mas é assim mesmo, pastor. Muitas das vezes a gente, quando eu vou trabalhar, a primeira coisa, quando eu chego lá, eu chamo todo mundo para orar, e quando a gente começa a ver, eu costumo falar que a gente está lá para resolver problemas. As pessoas vêm com problemas para a gente. Quando a gente começa a ver alguns problemas, a gente vê que o nosso é tão pequeno que a gente reclama de pouca coisa, né? Eu acho que todo mundo deveria refletir um pouco. Teve um rapaz, que o senhor sabe quem é, que ele queria se suicidar. Aí eu falei para ele, cara, tu tá querendo se suicidar porque você está com problemas? Então vamos fazer o seguinte, amanhã vamos no hospital de câncer, pra gente ver quem tem o problema maior, se é você ou se são aquelas pessoas. Eu não sei se foi isso que levou ele a desistir, mas muitas das vezes a gente acha que a gente tem um problema muito grande, porque na nossa ótica ele é grande mesmo. Mas se a gente parar para pensar, tiver uma visão maior, a gente vê que tem muitas pessoas com problemas maiores do que o nosso. E a gente julga muito, né? A gente, eu tô com uma dor na unha e acha que aquilo ali vai te matar. Aí tem gente que está com uma doença muito grave e você acha que a sua dor na unha era grande, e você vê que não era nada perto daquela doença de outras pessoas. São experiências que a gente passa quando a gente evangeliza, quando a gente discipula, porque a gente acaba absorvendo experiências daquela pessoa, né? E eu acho que falta muito isso, as pessoas se sensibilizarem com as outras. É o que Jesus passava para a gente, né? Que nós temos que evangelizar, e eu acho que esse evangelizar é justamente para a gente se sensibilizar, sentir o que a pessoa está sentindo. Não é fácil, mas eu acho que é o ideal que nós deveríamos fazer. Fábio, eu resumo algumas das coisas que você falou em uma única palavra, a tal da empatia. Não é você ser conivente com o erro da pessoa, não. Não é você passar a mão na cabeça da pessoa, não. É você, antes de você criticar, você procurar entender por que a pessoa está pensando daquele jeito e por que a pessoa está agindo daquele jeito, e se ela estiver disposta a mudar, você ajudar, porque há ocasiões em que a pessoa ela não quer mudar. Ela sabe que ela está mal daquele jeito, mas ela não quer mudar, e não é por força nem por violência. Se a pessoa quiser mudar e você puder ajudar essa pessoa a mudar, então você ajude essa pessoa a mudar.
E muitas vezes, Fábio, as pessoas olham para a vida de uma pessoa que aparentemente está bem sucedida e fala: ah, mas para ela é fácil, é fácil ela fazer isto, mas a pessoa não olha para a história de vida dessa pessoa lá atrás. Ela não sabe por tudo que essa pessoa passou lá atrás. Muitas vezes só a nossa família vai entender isto. Eu sou de uma família com 7 irmãos, nunca passamos necessidade a ponto de não ter nada, mas tivemos privações. E muitas vezes, em alguns lugares, algumas pessoas, elas me convidavam para fazer coisas erradas. Eu falei assim: não vou fazer isto. Então eu digo que a vida é feita de escolhas, você escolhe. É claro que não é fácil, mas você tem que fazer escolhas, e toda escolha ela traz uma consequência. Há um preço a ser pago pela escolha que você faz, mas esteja pronto a fazer escolha, até porque Jesus, ele sempre exigiu que nós fizéssemos escolha. Ele vai falar que quem não está contra ele está com ele. Então a vida é feita de escolhas. É isso aí. Tem uma pergunta, Marcos? Pastor, eu vejo aquelas pessoas que você batalhou discipulando, você andou com ela aquele caminho difícil, e ela orou tanto para poder que Deus olhasse por ela. Deus olha pelaquela pessoa, ela consegue dar uma reerguida. E quando o senhor vê que essa pessoa, quando ela se ergue, ela abandona Deus, como é que o senhor se sente? Eu não consigo ser imparcial. Eu fico com muita raiva. Eu fico com muita raiva, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, e muitas das vezes Deus coloca aquela pessoa naquela situação porque Ele sabe que se Ele der alguma coisa ela vai se desviar. Mas como é que o senhor se sente? Porque provavelmente já aconteceu isso com o senhor, e aconteceu comigo recentemente, e eu fiquei com muita raiva. É lógico que eu não expus essa raiva, mas eu pensei comigo, eu falei: caraca, será que foi tudo em vão? Fábio, eu costumo pensar e acredito que um dos sentimentos mais destrutivos, desagradáveis, é o sentimento da ingratidão. Mas devemos estar preparados para isto. As nossas expectativas, elas devem estar em Jesus, que é o único que não vai nos decepcionar. Mas fora Jesus, todas as outras pessoas, elas poderão nos decepcionar. E o próprio Jesus, ele passou por várias situações, mas eu quero destacar uma: Pedro. Jesus, ele tinha vários discípulos, e nesta multidão de discípulos ele tinha 12 apóstolos, que eram pessoas próximas dele, e dentre estes 12 apóstolos, ele tinha 3 que eram próximos dele, e Pedro fazia parte desses 3 que eram próximos de Jesus. Em um dado momento, quando Jesus fala que ele vai ser preso, ele vai ser julgado, Pedro se posiciona dizendo que os outros poderiam fugir, poderiam abandonar Jesus, mas ele não abandonaria. Então Jesus olha para Pedro e fala: você vai me negar. Jesus é preso, Jesus é levado para ser julgado, e Pedro está seguindo Jesus escondido, mas não há como esconder uma luz, porque a luz brilha, esteja ela onde estiver, e Pedro era a luz, e as pessoas reconheciam: olha, você é um deles. E Pedro: não sou.
Até que um dado momento, depois que Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus sai, traz Jesus para fora, Jesus olha para ele e Pedro, ele cai num profundo arrependimento, ele lembra do que Jesus tinha falado para ele, de que ele ia negar Jesus. Então, Fábio, isto vai acontecer. Deus conhece a nossa vida, Ele sabe se estamos sendo sinceros ou não, Ele sabe disso, mas isso vai acontecer. É claro que como seres humanos, ressuscita em nós um sentimento de tristeza, porque muitas vezes você vê que uma pessoa ela vem do pó, ela vem de uma situação muito difícil, e esta pessoa ela é abraçada, ela é ajudada, faz um investimento, você é uma pessoa assim como você é uma pessoa que ajuda muito, uma pessoa que se alguém precisar de camisa, você tira a tua camisa e dá para essa pessoa, você é uma pessoa assim, já presenciei você fazer isto, tá? Então, quando acontece dessa pessoa que estava lá embaixo, ela ser erguida e ela agir de forma ingrata, é triste, a gente se sente triste, mas que essa tristeza não sirva não nos desestimule a não continuarmos fazendo o bem. Citando Paulo, não se canse de fazer o bem, devemos sempre fazer o bem. Se a pessoa seguir o exemplo de Pedro, tudo bem, né? Porque Pedro negou Jesus, mas a partir do momento que ele reconheceu o seu erro, a fé dele era tão grande que até a sombra dele curava, né? Verdade. Então o meu desejo é que essas pessoas se tornem como Pedro, né? Porque para a gente, como seres humanos, como o senhor falou, entristece. É lógico que é fácil, tipo assim, é um jargão, né? A gente faz, mas a gente faz para Deus, mas é lógico que é para Deus, mas nós como seres humanos, a gente quer que aquela pessoa realmente se arrependa e tome um caminho diferente, né? É difícil, mas a gente vai amadurecendo, a gente vai deixando Deus agir, porque como diz o próprio Paulo, né? Se fosse por obras, a gente se gloriaríamos disso, né? Então, é pela fé. Então, e aí, pastor, você cansou já? Mas não chegamos nem a 2 horas de conversa. Eu estou preocupado, são com os ouvintes, né? Comigo não, eu já estou aposentado, então, né, Marcos? Eu já plantei, hoje eu estou colhendo, então não tenho preocupação com a hora, não. Então, hoje, nós já estamos com 1 hora e 20 minutos de conversa, é uma conversa muito boa, que eu acho que eu vi uma entrevista do Paulo Guedes, ele foi até num podcast também, que ele falou assim, eu não me canso, porque pela primeira vez eu estou falando, estou conversando sem tomar pedrada. E muitas das vezes é isso, né, pastor? Às vezes a gente não, né? Porque eu não sou pastor. Mas eu acho que com o senhor, com os pastores, muitas das vezes, quando conversa com alguém, é meio que cheio de dedos, né, pastor? Tem que tomar muito cuidado com o que fala, como se porta, porque as atitudes do pastor, ela pode levar a pessoa a julgar ou interpretar errado, né? Você, como líder e mais ainda como pastor, você tem que ter postura de pastor. Eu vou te contar uma experiência muito rápida, não é experiência como pastor, não é. Eu já era cristão, já tinha saído do exército, estava trabalhando numa farmácia, era balconista de farmácia, e eu lembro que eu fui convidado pelo dono da rede de farmácias para ser treinado, para ser subgerente de uma de suas lojas.
Fui treinado, em um dado momento, precisaram de mim em uma loja, em Duque de Caxias, Avenida Nilo Peçanha, lembra até hoje o endereço. O nome da farmácia era Drogas Mil, e eu fui trabalhar lá porque a gerente ia entrar de licença maternidade, e cheguei lá, entrei, as pessoas sabiam que eu ia ser subgerente da loja, não tinha muito conhecimento em medicamentos, não tinha, mas sempre procurei buscar conhecimento, pesquisava aquela coisa toda. Eu comecei a fazer amizade com as pessoas e as pessoas começaram a interpretar de uma outra forma. Começaram a abusar da minha boa fé. Foi então que eu falei para mim mesmo: nunca mais faço isso na minha vida. Eu, quando estiver numa posição de liderança, eu vou ter postura de líder. Não quero dizer que eu não vou me relacionar com os meus liderados. Vou, como eu me relaciono com vocês, mas sempre eu mantenho minha postura. Foi o que você falou, como pastor, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque você pode falar a mesma coisa que eu falo, mas de repente, quando as pessoas ouvem de mim, elas vão interpretar de uma outra forma. Então, como pastores, nós temos que ter postura de pastores, e é isso que as igrejas precisam ver, é isso que as pessoas precisam ver em nós pastores. Pastor, agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor que nem era para ser perguntada agora, né? Porque numa próxima entrevista, quando o senhor vier, provavelmente a gente nós vamos fazer perguntas mais técnicas para o senhor sobre a Bíblia, sobre passagens polêmicas. Mas como que o senhor vê o suicídio de pastores? Ano passado nós tivemos aquela palestra aqui para pastores e só aqui no Rio de Janeiro, no ano passado, até aquela palestra, porque depois da palestra ainda teve o restante do ano, teve 68 suicídios de pastores. Batista. Como o senhor vê talvez uma falta de apoio psicológico, uma falta de mentor, como o senhor falou, porque eu sei que não é fácil e como o senhor mesmo mencionou aqui, o pastor não pode compartilhar as coisas que ele escuta, que ele acaba tendo que apagar incêndio. Como que o senhor vê uma possível solução, ou talvez o problema para que isso ocorra? Fábio, eu já passei por uma situação em que um pastor ligou para mim. Esse pastor, ele estava, segundo ele compartilhou comigo, ele estava em cima de um viaduto e me disse: Marco, eu vou tirar minha vida. E eu falei assim: rapaz, não faz isso não faz isso. E fiquei conversando com ele um tempo pelo telefone e ele não tirou a vida dele. Hoje ele faz um trabalho muito abençoado na igreja que ele está pastoreando. Fábio, o que eu vou te dizer, repetindo alguma coisa, realmente alguns pastores já falaram, e eu concordo em parte com eles. O pastor, ele é um ser solitário, tá? E você vive numa sociedade que é difícil confiar em alguém. Verdade. E quando eu sempre falo para algumas pessoas próximas de mim, eu falo o seguinte: olha só, você me considera como seu amigo, então se você fizer alguma coisa errada, venha conversar comigo. Tome cuidado com quem você conversa, porque às vezes você pensa que aquela pessoa é confiável,
você compartilha com ela algo muito íntimo, muito pessoal, e daqui a pouco várias outras pessoas estão sabendo daquela situação. Então, é complicado o pastor, ele ter alguém muito próximo dele. Já te digo que a esposa e o filho, o pastor tenta preservar, porque quem é pastor vai entender o que eu estou falando. De uma certa forma, Deus nos prepara, nós que somos pastores, para passarmos por certas situações que uma pessoa que não está na função de pastor, ela não passa por isso. Vou te dar um exemplo. O pastor, às vezes ele está pregando no púlpito, ele sabe que tem um irmão lá, sentado na igreja, que falou mal dele, falou uma inverdade acerca dele, mas o pastor não pode deixar de falar com este irmão, abraçar esse irmão, orar por esse irmão. Uma coisa que um outro irmão, ele não deveria fazer, mas ele faz, porque não é pastor. Então, os pastores estão precisando de mentores em quem eles possam confiar, e todo pastor deveria fazer terapia. Todo pastor deveria fazer terapia. É claro, preferencialmente, aí eu tenho que falar isso, espero que você que está me ouvindo este podcast, se você não for evangélico, você não fique triste comigo, mas preferencialmente fazer uma terapia com um profissional que seja evangélico, porque esse profissional vai tratar não só da parte emocional, mas também vai poder tratar da parte espiritual dele. Agora, a questão do suicídio. Essa semana alguém me fez uma pergunta que tem a ver com isto. Alguém me disse o seguinte: Pastor Marco, e talvez esta pessoa esteja ouvindo este podcast agora. Pastor Marco, meu filho me fez uma pergunta: pai, uma pessoa que é crente, e se ela se suicidar, ela está salva? Ele conversou com o filho dele, explicou direitinho. Fábio, a Bíblia diz que os suicidas não vão entrar no reino dos céus, mas eu acredito numa coisa: enquanto há vida, há esperança. Eu olho para o ladrão na cruz, ele estava sendo crucificado com Jesus, e ali, ele acreditou em Jesus, e Jesus falou: hoje você estará comigo no paraíso. Então, eu digo que, biblicamente, suicida não tem salvação, mas eu não sei o que passou pela mente dele, minutos ou segundos antes dele perder a vida dele. Então, eu deixo isso para Deus. Tem coisas que Deus não revela para a gente, né? E tem coisas que também não cabe a gente saber, né? Eu estou perguntando isso, pastor, porque eu vejo hoje muita dificuldade para pastores se relacionar. Até porque hoje em dia, com a tecnologia, eu não sei se a tecnologia veio para ajudar ou se veio para atrapalhar. Porque com tanta informação disponível, as pessoas preferem as informações mais fáceis, ou aquelas informações que lacram, né? Tá na modinha agora lacrar. As pessoas estão menos tolerantes, as pessoas estão querendo ser mais chamativas, e eu acho que a dificuldade do pastor dele se relacionar é justamente por causa disso, porque já era difícil, hoje em dia mais ainda, porque você vê que por tudo as pessoas julgam, e quando a pessoa tem o título de pastor, é mais julgada ainda, justamente porque o senhor falou, né? As pessoas veem ela como semideus, então elas não podem errar nunca, e quando erram, vem logo uma pedrada, né? Fábio, se você não observou ainda, passa a observar, passa a estar mais atento se você não está atento. Não é só o pastor, o seminarista já é visto diferente.
O seminarista já é visto diferente. O seminarista, se de repente, por falta de conhecimento, de maturidade, ele escorrega em alguma coisa, as pessoas vão dizer, mas é seminarista. É o preço que pagamos, tá? Então, nós não vamos nos isolar, nós só temos que ter cuidado com esse relacionamento. Por exemplo, eu não sei se você já observou, geralmente quando eu mando algumas mensagens para alguém, que é alguém do nosso círculo, que círculo é? Evangélicos, eu digo assim, do seu amigo e pastor. Eu sou amigo teu, sou amigo do Marcos Felipe, sou amigo do Mateus Dias, mas sou pastor de vocês também. Então vou tratar vocês como amigos, mas nunca vou me esquecer de que eu sou pastor de vocês. Então, se vocês estiverem errado, se vocês estiverem fazendo alguma coisa errada, vou ser amigo, vou caminhar com vocês, mas se eu tiver que disciplinar vocês, vou disciplinar vocês, porque sou amigo de vocês, mas sou pastor também. E amigo é coisa humana, né? Pastor já é chamado de Deus. E a responsabilidade é maior, né? Como a gente estuda, né? A gente sabe que o pastor tem a vara para puxar, tem um cajado para puxar e a vara para quebrar as pernas, né? Então, só que as ovelhas hoje não querem ser disciplinadas, né? Eu ouvi de um pastor, esse pastor, ele foi um dos meus mentores quando eu não era pastor, não estava como pastor ainda. Eu trabalhava no que nós chamávamos antigamente de NEBs, que é Núcleo de Estudos Bíblicos, que hoje tem outros nomes. E esse pastor, ele gravou acho que uns 2 CDs de músicas, ele publicou agora um livro também. Ele chegou para mim depois de ter saído do ministério que ele estava em uma igreja, aconteceu uma situação com ele, muito particular, ele teve que ser exonerado. Ele me disse assim, Marco Lima, estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem ser pastoreadas. É uma grande verdade. Este acesso a muitas informações tem, de uma certa forma, prejudicado algumas pessoas, porque hoje você tem acesso a muitas informações, o problema é saber filtrar. E Paulo vai falar, examinem tudo e retenham o que é bom. Vamos examinar? Vamos reter aquilo que é bom, aquilo que é produtivo, aquilo que é abençoador. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Verdade, né? Eu fico vendo hoje, por essa pouca experiência que eu tenho, eu vejo que muitas das vezes quando é aquele crente mimizento, né? Quando é disciplinado, fica batendo o pé, bate e fica com raiva. Mas eles esquecem que o pastor, ele foi chamado por Deus. E muitas das vezes a visão do pastor é diferente da visão da ovelha. Completamente. Completamente. Então as pessoas acham que tem sempre razão. Mas ela não sabe que o pastor está vendo que aquele probleminha ali que ela foi disciplinada poderia ser um problema geral, né? Eu tenho visto isso e a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque nós temos que ter a sensibilidade que o pastor, ele ora por nós, ele está intercedendo por nós e Deus está orientando ele por nós. E eu não sei se as pessoas se esquecem disso, né? Ô Fábio, eu não vou citar o nome da pessoa, eu tenho quase certeza que o Marcos Felipe sabe quem é, e depois em particular eu posso compartilhar com você. Mas eu vi de uma pessoa, uma vez, ela falou assim, para de pregar isto, para de falar isto, poxa, você incomoda as pessoas. Eu já estava como pastor, a minha resposta a essa pessoa foi a seguinte, o pastor sou eu, o ministério foi confiado a mim, e eu serei cobrado pelo Senhor
não vai ser você. Por isso que ele mandar eu falar, eu vou falar. Verdade, né? E hoje em dia tá pouco comum, né, as igrejas pregar sobre o pecado, né? Eu vejo algumas igrejas que também eu não preciso citar nomes porque as pessoas vão saber, mas muito se prega prosperidade. Mas quando Jesus veio, ele veio anunciar o reino dos céus. Ele veio mostrar que o pecado é que leva o ser humano à morte. E ele veio mostrar que o inferno é real. E por que hoje as igrejas têm dificuldade de pregar isso, pastor? Falar sobre o inferno é esvaziar os bancos das igrejas, né? Porque você vive em um momento em que, como cristão ou não, você é influenciado por tantas coisas que tem neste mundo aí, e muitas vezes você é influenciado a fazer a coisa errada como outras pessoas fazem. Sabe aquela situação? Eu vou te contar uma experiência muito rápida. Certa feita um diácono chegou para mim e falou assim: pastor, eu fui fazer vistoria no meu carro no Detran, e chegou lá, a pessoa me pediu uma propina, e eu falei que dava metade daquilo que ele estava me pedindo. Eu olhei para aquele diácono e falei assim: irmão, você não tinha que ter dado nada, você é um servo do Senhor, você não tem que compactuar, porque só há corrupto porque tem alguém que incentiva, alguém que patrocina, alguém que mantém isto vivo, porque quando não houver quem faça isto, então não vai acontecer mais, tá? Então, pregar sobre o pecado é esvaziar os bancos da igreja. É claro que você pode pregar isso de uma forma tranquila, sem fazer igual os teólogos antigos faziam, que quando eles pregavam, dizem que um dos pré-reformadores, Jerônimo, quando ele pregava, as pessoas se sentiam como se estivessem no inferno, de tão poderosa que era a mensagem que ele pregava, entendeu? Mas você pode pregar de uma forma para educar as pessoas. Eu costumo ver o ministério de Jesus como um ministério pedagógico, didático. Jesus, tudo que ele fazia, ele ensinava uma coisa. Era um milagre, tinha algo para ensinar. Era expulsar um demônio, tinha algo para ensinar. Era a multiplicação de alguma coisa, tinha algo. Era ressuscitar alguém, ele tinha sempre alguma coisa para ensinar com aquilo que ele fazia. Na verdade, eu acho que tudo, né, que ele fez foi ensinamento, né? E hoje nós esquecemos disso, que tudo que Jesus fez foi pedagógico. E a gente pega algumas feitas de Jesus e acha que aquelas feitas são a doutrina, mas se esquece de que tudo aquilo foi ensinamento para que leve ao reino dos céus. Se você olha para a Bíblia e você começa a se aprofundar na história da vida dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas, dos sacerdotes, você vai ver que nem todos eles foram prósperos economicamente, nem todos eles. Paulo deixou tudo que ele tinha e ele vivia de doações, embora fosse fazedor de tendas. Sim. Toda vez que ele se hospedava em um lugar, ele voltava à profissão dele. Ele não queria ser pesado a ninguém. Verdade. Entendeu? É isso que nós temos que aprender, a não ser pesado. Uma coisa é você precisar, outra coisa é você saber fazer alguma coisa para ganhar o teu sustento e você não fazer. Você ser pesado a alguém, isto é antibíblico, isto é pecado, tá? A palavra vai dizer que quem não quer trabalhar, que não coma também, diz a Bíblia. Então o que acontece? Você tem que ter cuidado com essas coisas, muito cuidado com essas coisas. E Fábio, eu costumo dizer, Fábio e Marcos, eu digo que a vida, ela não é complexa,
Nós é que tornamos a vida complexa. Nós. Seria assim tão fácil se nós respeitássemos o nosso semelhante, se nós fizéssemos aquilo que Jesus falou, amar o teu próximo como a você mesmo. Eu não quero que as pessoas falem mal de mim. Eu não quero que as pessoas falem calúnia de mim. Não quero. Por que eu vou fazer isso com o meu semelhante? Verdade, pastor. E interessante é que Paulo passou por diversas situações, né? E o professor estava até falando isso em sala de aula. Até quando ele estava preso, ele nunca falou que ele estava preso. Como é que o professor falou? Que a prisão dele era em Cristo. Não é que ele era um prisioneiro romano. Ele era um servo de Cristo. Então, Cristo que era o Senhor dele. E engraçado que nunca ele se sentiu um prisioneiro de Roma. Foi essas palavras. Ele nunca se sentiu um prisioneiro, porque a prisão dele era em Cristo. E hoje a gente vê que nós temos muito mais do que nós precisamos, né? E talvez isso é que atrapalha muito a gente, torna a nossa vida mais complexa, porque a gente almeja muitas coisas para desejos bobos que passa momentaneamente. Eu vejo hoje, né, a gente tem um telefone celular que faz as mesmas funções, aí 2 meses depois lança um outro, só porque ele é um modelo mais avançado, mas faz a mesma coisa, a pessoa quer aquele modelo mais avançado. Entendeu? E eu acho que é isso que torna a nossa vida um pouco mais complexa, porque a gente quer sempre almejar coisas que nós não precisamos. Fábio, eu costumo dizer que muitas vezes, quando você, voltando a finanças, você estuda um pouco sobre finanças e há alguns conselhos ali, alguns princípios em finanças. Um deles é você ter um fundo de reserva, e segundo alguns economistas, este fundo de reserva ele deve suprir cerca de 6 a 12 meses dos teus gastos, de 6 a 12 meses. Então nós temos que entender que reserva de emergência é uma coisa, poupança é uma outra coisa e aplicação é uma outra coisa diferente. A poupança, eu sei que estamos entrando num assunto que parece que não tem muito a ver, mas tem. A poupança, ela tem um objetivo, um fim. Eu vou poupar para comprar um carro, eu vou poupar para comprar uma casa. A reserva de emergência é para uma emergência mesmo. Você está trabalhando, de repente tem que enxugar a folha da empresa que você está e você é mandado embora. Então a reserva é para você se manter enquanto você não consegue um outro emprego. E a aplicação, o objetivo da aplicação é você alcançar a sua independência financeira. É você ter uma renda passiva, aquela renda que você não tem que trabalhar porque ela está rendendo lá na aplicação que você fez. Por que eu estou falando isso? A gente aprende o seguinte quando faz isso. Se possível for, quando você tiver um aumento de salário, pegue este aumento, esse percentual, e você não insira isto no teu orçamento. Vou explicar melhor. Digamos que eu hoje estou ganhando R$ 2.500. Aí, ano que vem eu vou ter 10% de aumento, que equivale a R$ 250, vou passar a ganhar R$ 2.750. Eu já faço o plano para gastar esses R$ 250 que eu vou ganhar. Então, quando na verdade eu deveria pegar esses 10% que eu vou receber de aumento e fazer uma aplicação ou um fundo de reserva. A grande verdade é que nós muitas vezes queremos mais do que realmente precisamos. Foi o que você falou aí. E Paulo vai falar, escrevendo a Timóteo, que o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor. E este amor aí é a avareza,
é você idolatrar, é o apego excessivo ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E Paulo fala que por causa disso, muitas pessoas abandonaram a fé. A pessoa tem que pensar numa coisa: o que eu ganho me dá condições de eu ter um carro 0 quilômetro? Aí você tem que entender que com o carro 0 quilômetro vem o IPVA caro, vem o seguro, que você tem que pagar seguro. Então, é melhor viver de uma forma simples, mas que vai fazer com que você coloque a sua cabeça no travesseiro, durma tranquilo, porque o que você está devendo, você ganha para pagar. Porque aí não é dívida, é compromisso. Compromisso, isso aí, compromisso, isso aí. Então, podemos encerrar, né, pastor? Bom, você que sabe. Marquinhos. Podemos. Então, pessoal, hoje foi o primeiro Teófilos Podcast, com a presença do nosso pastor, o Marco Lima, que agora é escritor, além de pastor, bombeiro da reserva, técnico de enfermagem, técnico auxiliar de enfermagem, agora é escritor Marco Lima. E eu convido a todos a estar conosco toda sexta-feira, às 19 horas, vai ser ao vivo. Depois nós vamos deixar o podcast no YouTube para que as pessoas possam ver durante a semana. Mas ao vivo nós vamos ter promoções. Alguns patrocinadores já deram sorteios para a gente sortear aquelas pessoas que estão assistindo do início até o fim. Tá? Nós vamos ter sorteios. É uma novidade que eu queria deixar para o próximo podcast, mas já estou dando um spoiler para que vocês já fiquem atentos. Sexta-feira, às 19 horas, nós vamos começar o podcast e vamos ver aquelas pessoas que estão conosco de início ao fim. E essas pessoas nós vamos sortear o que é ao vivo para receber o presente. E o lançamento do livro, dia 19, aqui em nossa igreja, na João 23, logo no iniciozinho, tá? Vai ter o culto e no culto vai ser, após o culto, o pastor vai estar autografando os livros. Quem quiser vir prestigiar, é só vir aqui que vai receber o autógrafo junto. Marcos? Nada mais a tratar. Aqui em nossa igreja, o podcast, ele está sendo gravado em nossa igreja por questões, acordos nossos. Nós queríamos fazer num estúdio, mas decidimos fazer aqui porque a igreja tem nos abençoado tanto, então nós pretendemos abençoar a igreja com este podcast. A nossa igreja tem os nossos cultos de manhã, às 8h45, temos nossos cultos à noite, no domingo de manhã às 8h45, domingo à noite às 19 horas, e toda quarta-feira nós temos o estudo bíblico com o pastor Marco Lima às 19h30. Nós, dentro dos departamentos da igreja, nós temos outros departamentos que você, ao vir participar da nossa igreja, vir assistindo ao culto, você vai estar sabendo de outros departamentos que tem estudo bíblico, que tem algumas atividades fora do culto. Então venha cultuar a Deus conosco, e nós ficaremos muito, muito felizes em ter você conosco para a gente poder cultuar a Deus junto. Pastor? Em minhas considerações finais, quero dizer uma coisa sobre o livro. Ele tem um diferencial que poucos livros têm, poucos. Eu ia falar isso, mas esperei o senhor falar. Não é o único livro que tem esta ferramenta, mas é um dos poucos que tem. Ele tem o QR Code. Mostra aí, Marquinhos. Você que ouve as reflexões que compartilhamos com você às segundas, quartas e sextas, você deve observar que depois do fundo musical instrumental, eu coloco sempre uma música para tocar. Claro que ela não é tocada até o fim, porque eu tenho um tempo para fazer isto, e esta música
ela está no QR Code. É só você posicionar o leitor de QR Code que ele vai te remeter ao site da música. Você vai poder ler a meditação do dia e ouvir a música que está sendo ali indicada. Livro tecnológico. Além de você ler, pode ouvir a música referente àquela reflexão, hein? Pastor. Tá gostando de ser escritor, hein? É um sonho, né? Um sonho que começa a ser realizado. É isso aí. Que Deus abençoe poderosamente essa tua nova jornada, tá? E que o Senhor possa abençoar a gente através desses livros que o Senhor vai vir a lançar futuramente. Como o Senhor falou que tem 300 podcasts, só colocou 100, dá para entender que vai vir mais edições por aí. Sim, tem outras edições. É isso aí. E aí, Marquinhos, considerações finais? É só agradecer a todo mundo que está aqui. Desde 7 horas até agora, muito obrigado. E que continue assim. Que na próxima sexta, vocês continuem aqui apoiando o nosso podcast. Se você tem interesse em ser nosso patrocinador, você entre em contato nas nossas redes sociais, que está divulgado aí também, tá? Na descrição aí do vídeo tem as nossas redes sociais, tem o nosso e-mail, tá? Se você tem interesse em ser nosso patrocinador, pode ser até com lanche, como teve nosso patrocinador aqui. Quem deu esse lanche pra gente foi a Stexcel, a loja de telefone, e é muito interessante porque todos vai estar vendo você aqui com a gente. Lembrando que Express Informática está com preço muito bom de iPhone, tá? Lá eles têm tudo de informática, também trabalha com manutenção e acessório para telefone, tá? Conheço o trabalho deles, os caras são muito bons, tá? Vai lá que você pode montar o seu PC gamer, se você quiser, tá? Tem acessórios que eu não acho em lugar nenhum, eu compro com eles lá. Às vezes eu tenho que ir lá no centro da cidade, e aqui em Santa Cruz nós temos, na Avenida Areia Branca, em frente a uma loja de bolo que eu não posso dizer o nome. Mas patrocinar a gente, né? Próxima à loteria, do lado da loteria, de esquina. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe você poderosamente e que os próximos podcasts possam edificar e tirar dúvida de vocês teologicamente, porque o intuito desse podcast é justamente isso. Então, até a próxima. Pastor, muito obrigado. Tá? Volte sempre. Tá? É isso aí. Até a próxima.